Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e tentando me dar bem com a minha população. No vídeo de hoje iremos falar sobre ecologia e iremos resolver os exercícios passados pela professora Luciene. Muito bem, começando sempre com a definição. A ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos. Os seres vivos, para ficar mais fácil de entender, podemos quebrá-los em pedacinhos. O primeiro desse pedacinho é a célula. Ela é a unidade funcional do ser vivo. Todos os seres vivos são compostos por células. A única exceção é justamente o que nós não sabemos se é um ser vivo ou não, que é os vírus. A união de várias células forma um tecido. Tecido esse que pode ser de várias formas dependendo da sua função e da parte do corpo que está localizado. A junção de vários tecidos dá um órgão. No caso, o coração é um órgão, embora também seja um músculo. Vários órgãos em comum trabalhando pela mesma função dá origem a um sistema. No caso, o coração faz parte do sistema circulatório. A união de sistemas dá origem a um organismo. Organismo, nesse caso, podendo ser sinônimo de ser vivo. No caso aqui, um macaquinho. Vários organismos da mesma espécie formam uma população, como uma população de macacos. Porém, no ambiente não vive somente um macaco. Então, esses macacos, junto com outros seres vivos, dão a origem a uma comunidade, que seriam seres de espécies diferentes que vivem ali no mesmo lugar e podem conviver pacificamente ou não. As comunidades dão origem à biosfera, que é a parte habitada do nosso planeta. Falando agora sobre o ecossistema, ele é o conjunto de comunidades e ele é um sistema estável e autossuficiente. Vamos pensar um pouco nisso. Em um determinado ecossistema, como uma floresta, por exemplo, nós temos animais e plantas de tudo quanto é tipo. Alguns animais vão comer essas plantas, outros animais vão comer os animais que comem as plantas e assim por diante. Ou seja, ali tem um equilíbrio populacional. Por quê? As presas, elas se alimentam de alguma coisa e os predadores se alimentam dessas presas. E ainda vai ter os predadores que se alimentam dos predadores. Quando a população desses organismos está perfeitamente balanceada, no geral fica tudo estável. Porém, basta uma pequena mudança no ecossistema, como foi o caso que falamos das espécies invasoras, para que a população de algum ser aumente ou diminua num intervalo muito curto de tempo. E se a população de um determinado ser aumentar ou diminuir muito rapidamente, isso com certeza vai acabar impactando em todos os outros. Porque no caso, por exemplo, de um animal que é presa aumentar muito o número, ele vai destruir a vegetação, se for um herbívoro. E no caso de um animal que é uma presa também diminuir bastante, os seus animais que o predam irão ficar sem alimento. Ou seja, em um ecossistema, tanto muito de um organismo como pouco dele pode acabar prejudicando todos os outros. Por isso que os ecossistemas eles são estáveis e ao mesmo tempo muito frágeis à ação humana. Qualquer mudança feita ali pode acabar com ele inteiro. Eles também são formados por fatores bióticos e abióticos. Isso aqui é bem fácil. Bio vem de vida. Então, os fatores bióticos são aqueles fatores vivos. Em outras palavras, os seres vivos em si, como é o caso, por exemplo, das plantas. Já os abióticos são aqueles que não estão vivos. Em biologia, geralmente o A antes de uma palavra quer dizer não.
Então, se bio quer dizer vida, abio quer dizer não vida. Então, os abióticos são aqueles fatores que não estão vivos, como, por exemplo, a luz. A luz do nosso planeta vem aqui através do Sol, que, embora seja fundamental para que exista vida na Terra, o Sol em si ele não está vivo. Ele é uma estrela. Por isso dizemos que ele é um fator abiótico. Falando agora sobre as cadeias alimentares, elas são basicamente o fluxo de energia no ecossistema. Elas sempre começam nos produtores, que são seres autótrofos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Como exemplo, nós temos as plantas, as algas e algumas bactérias que podem produzir seu próprio alimento. Repare que eu disse plantas e algas, porque elas não são as mesmas coisas. Na verdade, as algas não são plantas. Isso porque algumas espécies de algas são unicelulares, conforme falamos no vídeo de classificação dos seres vivos, enquanto as plantas são obrigatoriamente pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula no corpo. Por isso, as algas não são consideradas plantas. Muito bem, tendo aqui o primeiro nível, o produtor, aquele que vai se alimentar do produtor é o consumidor primário. No caso aqui de plantas, por exemplo, esse animal vai ser um animal herbívoro, um bovino, um inseto, entre outros animais que podem comer plantas. Ou seja, aqui são os herbívoros, os que se alimentam diretamente dos produtores. Acima deles, nós temos o consumidor secundário. Esse camarada aqui, obrigatoriamente, tem que ser carnívoro ou onívoro, porque ele se alimenta do consumidor primário. Ou seja, se aqui nós temos um animal herbívoro, aqui nós temos alguém que vai devorar esse animal herbívoro, ou seja, um animal carnívoro. Ele come carne e come o consumidor primário. Acima do consumidor secundário está o terciário, que vai comer ele, e assim por diante, quaternário e quantos mais tiver. Geralmente, o consumidor maior da cadeia, como por exemplo um consumidor quaternário, é o que chamamos de predador de topo. Isto é, ele é o animal carnívoro mais forte do ambiente e ele consegue comer os outros. E se for onívoro, ele come até os produtores também. E, digamos, acima de tudo isso, mas também abaixo, nós temos os decompositores. Eles basicamente são fungos e bactérias e eles decompõem a matéria orgânica. Ou seja, quando, por exemplo, um animal morre e o seu corpo não é devorado por animais detritívoros, como os urubus, ele é decomposto por fungos e bactérias. E assim ele volta ao seu ambiente natural. Seria mais ou menos aquilo que o Mufasa explica para o Simba, que enquanto eles estão vivos, eles comem leões, eles comem zebras, mas depois que eles morrerem, eles vão virar capim para as zebras comerem. Finalmente, agora acabamos tudo isso aqui, nós vamos resolver as atividades. Muito bem, a primeira questão diz o seguinte: analise a cadeia alimentar e marque a alternativa correta. Muito bem, a cadeia alimentar é o capim, a vaca, o ser humano e fungos e bactérias. Ela pergunta qual posição a vaca ocupa. Se a vaca come o capim, que é o produtor, ela é o consumidor primário. Então, a A1 seria consumidor primário. Segunda, qual posição os seres humanos ocupam? Se o ser humano come a vaca, que come o capim, então ele é o consumidor secundário. 2. Uma questão aberta. O que é uma cadeia alimentar? Podemos responder que ela é o percurso que a matéria faz através dos seres vivos, que vai desde os produtores até os decompositores. A 3, também aberta, pergunta como é o fluxo de energia seguido na cadeia alimentar. Ele começa no produtor, passa pelos consumidores e se encerra nos decompositores. 4. Verdadeiro ou falso? Primeira alternativa.
Os componentes de uma cadeia são somente os produtores. Falso. Além dos produtores, nós também temos os consumidores e os decompositores. Próximo. Os consumidores se alimentam de outros seres. Verdadeiro. Tanto o consumidor primário se alimenta do produtor, como o secundário, terciário, enfim, eles se alimentam de outros seres que estão abaixo deles. Próximo. Os produtores fabricam o seu próprio alimento. Verdadeiro. Eles realizam o processo de fotossíntese ou de quimiossíntese e assim se alimentam sem precisar se alimentar de outros seres vivos. Próximo. Os consumidores são os fungos e as bactérias. Não. Os fungos e as bactérias são os decompositores. Os consumidores são os que se alimentam uns dos outros ou dos produtores. Então ficaria falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A próxima é relacionar as colunas. Nós temos aí consumidores, decompositores, produtores e cadeia alimentar. A sequência de seres que dependem um do outro é a de cadeia alimentar. Seguindo, rato, cobra e gavião são consumidores. Próximo, fungos e bactérias são decompositores. E assim, a última, que é a planta, fica com o que sobrou, produtores. Então, a sequência correta seria cadeia alimentar, consumidores, decompositores e produtores. Chegando na 6, ela mostra uma cadeia alimentar: planta, besouro, sapo e gavião. Pergunta-se então quem é o produtor? E é a planta, obviamente. Depois pede para classificar. A planta vai ser o produtor, o besouro que se alimenta da planta é o consumidor primário, o sapo que se alimenta do besouro é o consumidor secundário e, por fim, o gavião que se alimenta do sapo é o consumidor terciário. Bom, pessoal, encerramos por aqui, mas o assunto de ecologia ainda não acabou. No próximo vídeo iremos falar mais sobre essas relações entre os seres vivos. Obrigado por acompanhar e até a próxima.